Bom dia, irmãos. Eu sempre falo que existem alguns hinos que farão parte do HCC, Hinário para o Culto no Céu. Tem alguns que eu tenho certeza que a gente vai cantar lá, e esse é um deles. Cada instante é da minha época de garoto, de mais jovem, né? Jovem eu sou até hoje. Jovem há mais tempo, mas ainda jovem. O fato é que eu era garoto e a gente cantava a cada instante. E realmente é pequenininho e bonitinho. É muito lindo esse cântico. Deus abençoe você, Daniel. Irmãos, os irmãos já sabem, apenas repassando uma última vez, à noite eu não torno a falar nisso. Não estarei com os irmãos no próximo domingo, na próxima semana, nem no outro domingo que vem, dia 26, no outro domingo, dia 3, não estarei com os irmãos por conta da cirurgia pela qual eu vou passar agora na próxima sexta-feira. Pastor Fulvio estará com a responsabilidade do púlpito pela manhã e à noite, nesses dois domingos. Inclusive, no primeiro domingo é domingo de ceia, vai acontecer a ceia pela manhã, a ceia vai acontecer normalmente. No segundo domingo, segundo domingo, dia 10, é provável que eu esteja com os irmãos, vai depender do que o médico vai falar, de como a cirurgia vai transcorrer. Caso eu não possa estar com os irmãos, o pastor Fulvio continua à frente. O irmão Alex, nosso vice-presidente, fica à frente aí da parte administrativa da igreja. Inclusive, no terceiro domingo, nós teremos, no dia 17, domingo de assembleia. A gente faz assembleia em meses alternados. Outubro é o mês da nossa assembleia ordinária, nossa assembleia regular. Então, a assembleia vai acontecer. Ainda que, porventura, não esteja aqui, mas dia 17, se Deus quiser, já está tudo certo. De qualquer maneira, vai acontecer. A reunião de liderança, ela acontece sempre na sexta-feira da semana anterior, não da semana que a gente vai realizar a assembleia. Então, vejam, no nosso segundo domingo é dia 10. A nossa reunião de liderança é dia 8. Dia 8 eu não estarei com os irmãos, mas o irmão Alex vai estar aqui, ele nem sabia, está sabendo agora, vai estar aqui para dirigir essa reunião de liderança. Ok, irmão Alex? Sabia, muito bom. Vai acontecer, porque a reunião precisa acontecer, para que a nossa ordem do dia já seja preparada. E eu peço a todos os irmãos, quem participa desta reunião de liderança? Todos aqueles que têm algum cargo na igreja. É importante que você venha. A gente costuma fazer na sexta para que não tome o horário do sábado dos irmãos. Então, se você não tem realmente nada que impeça você de estar aqui, horário de trabalho, horário de estudo ou outra coisa, eu sei que durante a semana é mais complicado, muitas vezes, mas se você puder, esteja aqui. Por quê? Porque a gente ganha tempo, a gente gasta um tempo aqui na reunião, mas quando chega no domingo, as coisas têm transcorrido com mais celeridade, mais rápido. Por quê? Justamente por causa da reunião. Então, venha, para você opinar, para você dar a sua sugestão, para você apoiar qualquer decisão, para você discordar até, é o momento para isso. Para que, não que você não possa fazer isso na Assembleia, claro que pode. Todo membro da igreja tem 3 direitos inalienáveis na Assembleia: direito a assento, tem direito de assistir qualquer Assembleia, não há Assembleias da igreja que sejam proibidas para qualquer membro da igreja, tem direito à voz, você pode se expressar a sua opinião, pode falar, pode perguntar, e tem direito ao voto. Você pode votar e ser votado. Você pode fazer isso aqui, mas se a gente já fez isso lá atrás e já chegou a um consenso, a gente ganha tempo aqui no domingo. Por isso a minha insistência para que você venha, e a gente possa então adiantar tudo aquilo que for possível para que no domingo da Assembleia as coisas transcorram de maneira mais tranquila. Ok? Então agradeço já desde já ao pastor Fulvio, irmão Alex. Quero fazer uma citação especial ao irmão Roberto. Irmão Roberto tem sido de uma ajuda valiosíssima lá na nossa congregação em Itaguaí. Pastor Ronaldo tem enfrentado muitas dificuldades, tem sentido muitas dores, os irmãos têm acompanhado. Pastor Ronaldo é muito forte, fisicamente, não é de reclamar, para reclamar é porque realmente está incomodando, está sendo difícil para ele. Irmão Roberto tem levado o pastor Ronaldo para fazer o tratamento, ele leva, ele traz, ele tem ido pregar lá. Inclusive, o pastor Ronaldo falou para mim na semana passada, eu estava conversando com ele: irmão Roberto, cadê irmão Roberto? Aparece aí, irmão Roberto. Olha lá, está ali, não se esconde não. Ele falou para mim: Roberto é meu homem de confiança em Itaguaí. Eu falei: então está resolvido, acabou o problema, todo o problema acabou, o Robertinho chegou. Não é isso? Então, obrigado, viu, irmão Roberto? Deus abençoe sua vida, sua família. Ele faz isso com alegria, faz isso de coração.
e a Bíblia diz: a quem honra, honra, e eu quero deixar aqui a minha gratidão, né, para o irmão Roberto, por tudo que ele tem feito aí, ajudando o pastor Ronaldo e, consequentemente, a congregação e a igreja como um todo. Ok? Vamos meditar na palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 19, versículos de 24 a 38. Irmãos, na quarta-feira passada, eu estava comentando aqui com os irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa por vários motivos, e um dos motivos pelos quais ela é maravilhosa é que ela não esconde os defeitos, eu já falei isso algumas vezes para os irmãos, não esconde os defeitos, né, dos seus heróis, dos homens e mulheres que aqui são citados. E a gente percebe isso porque a Bíblia ela fala de Davi como homem segundo o coração de Deus, mas não esconde o seu pecado com Batseba. E quanto ali, a gente está aqui, 3.000 anos depois, a gente ainda fala desse pecado, a gente ainda tira lições disso. Nenhum de nós gostaria disso, né? Pessoa, eu cometo um pecado, isso vem a público, e daqui a 3.000 anos eu saber que já tem gente falando ainda. Ninguém gosta disso, mas a Bíblia não esconde. Ela apresenta, como eu digo sempre, os seus heróis com rugas e verrugas, né? E existem dois motivos principais para isso. O primeiro deles é para que a gente lembre, nós já sabemos, mas é sempre importante sermos lembrados, que o melhor dos homens é apenas um homem no seu melhor. É apenas um homem, e são homens como nós, que falham, que erram, que têm dúvidas, que têm momentos de temor, tem momentos em que a sua fé fica abalada, para que a gente não comece a, de repente, até involuntariamente, idolatrar estes homens. Há muitos heróis na Bíblia, né, e eu gosto demais de muitos deles, cada um tem aí o seu preferido, né? Se eu perguntar, um vai dizer que gosta mais de Moisés, comi não, irmão, está aqui. Um gosta mais de Moisés, né? Outro gosta mais de Daniel, outro gosta de Davi, cada um tem o seu, ficou preocupado, cada um tem o seu herói preferido, eu também tenho. Para mim, depois de Jesus Cristo, o maior de todos na Bíblia foi Moisés, mas não importa, eram homens, eram mulheres que erravam, que falhavam como qualquer um de nós. Fora da Bíblia também há grandes personagens da história que eu admiro muito. O meu grande herói fora da Bíblia, já disse para os irmãos, é John Knox, um homem por quem eu tenho uma admiração profunda, que abalou a Escócia, que mudou a história daquele país. Um homem que orava e dizia: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus deu, e ele implantou ali o presbiterianismo. A Escócia é, por excelência, o país do presbiterianismo, conquanto hoje não chegue nem perto daquilo que já foi um dia. A igreja na Escócia hoje está falida espiritualmente. Mas John Knox é o meu grande herói, mas é um homem. Então esses erros aparecem aqui para que a gente perceba exatamente que são homens. Só há um perfeito, um que é o nosso grande exemplo, que é o nosso grande mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, estes erros são aqui relatados para que a gente aprenda com eles. E aprendendo com eles para evitar que a gente possa não cometer estes mesmos erros. A gente olha, aprende e fala: eu preciso atentar para isso, porque às vezes um erro que Davi cometeu pode ser um erro ao qual eu me sinto muito mais propenso a cair. Outro talvez se sinta mais propenso a cometer um erro que Moisés cometeu, ou que Sansão cometeu, ou que outros cometeram. E a gente vai olhando aqui e a gente precisa se ver nestas histórias para que a gente evite de cair nos mesmos erros. Então a Bíblia é fantástica. E esse livro de Ló, esse livro de Gênesis, essa história de Ló com as suas filhas, é uma história que faz parte daquilo que eu chamo das 4 histórias mais sórdidas que tem na Bíblia. As 4 histórias mais impressionantemente terríveis que acontecem aqui, são relatadas aqui na Bíblia. Por ordem cronológica, é o que a gente vai pensar aqui hoje. É o caso de Ló com as suas filhas, né? Elas vão engravidar do próprio pai. A gente vai ter lá, em Gênesis 38, a história de Judá e Tamar, né? Que Judá, ele tem filho com a sua própria nora, e sem saber, porque ela se disfarça de prostituta. É uma história terrível, né? Uma outra história sórdida está no livro dos Juízes. O livro dos Juízes, ele retrata o período de mais baixo nível espiritual na história do povo de Israel. Foi um período terrível, muita coisa horrível aconteceu ali, mas é uma história que chama demais a minha atenção, que está nos capítulos de 19 a 21, que é a história da levita, da concubina do levita, que é violentada, ele corta a mulher em 12 partes e manda uma parte para cada tribo, uma história terrível. E a história de Davi com Batseba, né? Um homem segundo o coração de Deus, mas que no momento de ócio injustificado, porque a Bíblia diz que é o tempo em que os reis deviam ir para a guerra, ele não vai, ele fica ocioso, e ele cobiça uma mulher que é casada, ele engravida esta mulher e por fim manda o marido dela para a morte.
É uma história sórdida, uma história terrível. Para mim, são as 4 histórias mais sórdidas que a gente tem no Velho Testamento. No Novo Testamento, a maior sordidez de toda é de Judas Iscariotes, né, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Mas no Velho Testamento, essas 4 histórias, para mim, são as mais impressionantemente terríveis. Mas há lições aqui para nós. O apóstolo Paulo diz aos Romanos que tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então nós precisamos ler com calma, com vagar, meditar nestas coisas, procurar aprender o que a palavra de Deus tem a nos ensinar e procurarmos corrigir a nossa vida. Talvez a gente, quando ler esse texto aqui, alguns pensem, mas isso aqui eu nunca faria. Não existe pecado que eu não seja capaz de cometer. É isso que você precisa dizer para si mesmo todos os dias, né? Vai depender da circunstância, da oportunidade do pecado, da comunhão que você está com Deus naquele momento. Davi, com certeza, jamais pensou que faria o que fez, mas fez. E não é que ele acordou de manhã e pensou assim, hoje eu vou jogar tudo para o alto. Claro que não. Isso é algo que vem acontecendo, né? A gente vai, muitas vezes, não percebendo que as coisas estão nos envolvendo, começando a nos influenciar. E Ló, os irmãos conhecem a história, no capítulo 13, diz que ele se separa de Abrão e ele vai morar em Sodoma. A Bíblia diz que ele vai gradativamente armando as suas tendas até Sodoma. Ele não foi morar em Sodoma, ele foi morar perto, e aí começou a trabalhar, e aí no dia seguinte ele arma a sua tenda mais perto, e ele vai chegando, quando ele percebe, ele está dentro de Sodoma. E ele passa muito tempo em Sodoma. Sodoma significa tudo aquilo que o mundo é, os seus valores antibíblicos, valores antideus, valores que nos afastam da comunhão com o Senhor. Sodoma, ela é uma cidade tão ruim. Na verdade, não foram apenas 2 cidades que foram destruídas, foram 4, né? São as cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Elas são citadas lá no livro do profeta Eséias, como fazer-te um Admá, como fazer-te Zeboim. Deus está falando ali da tristeza que ele tem em castigar aquele povo, mas ele o faz porque Deus é santo e Deus é justo. Isso é um alerta para nós. Jó, ele vai morar em Sodoma e, de repente, mais do que ele estar dentro de Sodoma, Sodoma passa a estar dentro dele. E isto é um perigo que você e eu corremos todos os dias, principalmente, irmãos, em dias de hoje, em que a internet, ela tem o seu lado, como tudo que o homem faz, a maneira que nós usamos vai determinar se aquilo é bom ou ruim. A internet nos facilita muito em muitas coisas. A gente consegue falar com pessoas do outro lado do mundo. Quem tem filhos ou parentes morando distante, agradece a Deus pela internet, né? Porque pode falar com o seu querido, seu ente querido em outro lugar do planeta, e às vezes pelo próprio celular você faz uma ligação e você vê a pessoa ali. Que coisa boa! Né? Isso é muito bom, e a gente tem notícias muito mais rápido e tudo que a gente já sabe que é bom, mas muitas vezes a internet, ela nos facilita, ela coloca diante de nós um cardápio de pecado muito grande, e aí muitas vezes a gente se deixa levar por isso, e Sodoma está sempre ao redor de nós, querendo influenciar a nossa vida, influenciar a nossa conduta, influenciar os nossos valores. E existem valores, irmãos, que são ou deveriam ser inegociáveis por cada um de nós. Há coisas das quais nós não podemos abrir mão. Existem preceitos na palavra de Deus que são eternos. O que era pecado lá na época de Gênesis é pecado no Novo Testamento, é pecado hoje e o será até que Jesus Cristo volte e inaugure novos céus e nova terra. E nós não podemos abrir mão de tais valores, porque isso faz com que nós nos tornemos semelhantes aos sodomitas. Eu falo sodomitas aqui, aqueles que habitam em Sodoma, e falo sodomitas no sentido daqueles que são pecadores, como diz lá em Gênesis 13:13. Ora, os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, muitas vezes, irmãos, nós somos crentes, mas às vezes na nossa conduta, porque muitas vezes sem perceber nós somos influenciados por Sodoma e nós nos tornamos semelhantes àqueles homens e mulheres de lá. É isso que essa história terrível que nós vamos ler agora tem para nos ensinar, entre outras coisas. Acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo a partir do versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhes de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ammi. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, só de ler essa história dá vontade de chorar. Que coisa terrível acontece nessa família. Mas como eu disse, irmãos, as coisas não acontecem do nada de repente. São pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida, pequenas influências que vão se fazendo notar, às vezes até por pessoas de fora, mas nós mesmos muitas vezes não percebemos, e quando vemos já estamos totalmente enredados. Como eu falei, os irmãos conhecem a história, Abraão se separa de Ló, porque a terra não era suficiente, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles ficavam discutindo, porque Deus os abençoara com muito gado, e então Abraão fala: olha, nós somos parentes, não vamos discutir, escolhe para onde você quer ir, você vai para lá, eu vou para cá, e vice-versa. A Bíblia diz que Ló olhou e viu toda aquela campina, de onde ficavam essas cidades, antes de Deus destruí-las, e era um lugar maravilhoso. A Bíblia chega a dizer que era como se fora o jardim do Senhor, devia ser um lugar belíssimo, parecido com Éden. Hoje esta região é onde está o chamado Mar Morto. É o lugar, é a maior depressão do planeta Terra, abaixo do nível do mar. A superfície do Mar Morto está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. E tem uma profundidade de 300 metros, então chega a 700 metros abaixo do nível do mar, um lugar onde não há vida. O índice de salinidade é enorme, inclusive há hoje pacotes turísticos para visitar o Mar Morto, porque você não consegue morrer afogado no Mar Morto, ninguém consegue afundar ali, de tanto sal que tem, a densidade salina ali é muito grande. As pessoas deitam ali, você não precisa saber nadar, você pode se jogar ali que você vai boiar. Não tenha medo, ninguém afunda naquele lugar. Algumas pessoas se aventuram, inclusive, a fazer mergulhos submarinos ali com equipamentos, mas os que fazem isso dizem que é uma dificuldade muito grande, porque a densidade é muito forte e você é levado para cima. Mas por conta disso também não há vida naquele lugar. O Mar Morto ele só recebe água, ele não distribui água para lugar nenhum. O índice de evaporação é muito grande, a quentura, o sol é muito forte naquela região, há muito sal, não há planta, não há vegetação nenhuma, não há peixes, é um Mar Morto. E ali já foi um dos lugares mais bonitos da terra, descritos pela própria Bíblia isso. Veja a seriedade, só de cara a gente tem que pensar em uma lição principal: leve Deus a sério, porque Ele ainda é santo. Deus avisara, Deus falara, Deus chamara a responsabilidade, e as pessoas não levaram Deus a sério. Mas o grande problema, irmãos, é que Ló e sua família também não levaram Deus a sério. Ló é um homem que, ele tem um tio que é um dos maiores heróis da Bíblia, né? Um homem extraordinário chamado Abraão, e ele se separa desse tio, ele vai morar sozinho, inclusive quando ele é sequestrado, o seu tio vai lá cuidar dele, vai resgatá-lo, trazê-lo de volta, né? Enfrenta uma guerra e vai trazer esse homem de volta, mas Ló parece que não aprendeu muita coisa com Abraão. O que chama a minha atenção, irmãos, na vida de Ló, é que Ló era crente. Pastor, como é que você fala um negócio desse? Porque a Bíblia diz, e a gente vai ver isso daqui a pouco,
Se a Bíblia não dissesse que Ló era crente, eu acharia que ele não era. Mas a Bíblia diz que era. E é isso que me faz pensar. Porque Ló era crente, a Bíblia diz que ele era crente. Mas mesmo sendo crente, ele chega num nível baixo demais de vida espiritual e paga um preço muito alto pela vida que ele viveu, embora sendo crente. E é aí, irmãos, que está a grande chave para que nós aprendamos com Ló. Ló era crente, e eu quero crer que todos aqui o sejam convertidos. Se você ainda não é, você precisa de Jesus com urgência. Não presuma da vida, porque a vida não tem garantia nenhuma. A única garantia na vida é que ela vai acabar. E a sua pode acabar hoje ainda, talvez. Deus é quem sabe. Se você não é crente, você precisa de Jesus, mas se você é, você precisa aprender as lições nas quais eu meditei ao longo desta semana com a história de Ló. Essas 4 histórias ficaram passando na minha cabeça, eu fiquei pensando nelas, então fui levado a pensar com os irmãos esta manhã sobre esta história sórdida, terrível, suja, obscena, feia, chocante até, mas que envolve um homem que a própria Bíblia diz que era crente. Ló é um homem que não levava Deus a sério, Ló é lento na obediência. Se você ler neste mesmo capítulo 19, versículos 15 e 16, ao amanhecer os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens, os anjos, lhe pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Veja, Deus diz: sai daí, Ló, porque eu vou destruir tudo. Deus é misericordioso com Ló, mas Ló é lento para obedecer. Quantas vezes, irmãos, nós sabemos o que precisamos fazer, está na cara, Deus está falando com a gente abre a Bíblia, parece que aquele versículo, com relação àquilo que a gente precisa fazer, salta do texto e fica ali dançando diante dos nossos olhos, mas nós ficamos protelando, ficamos adiando, deixando para amanhã. Ló é um homem lento para obedecer. Ló é um homem que ele se preocupa muito com o seu bem-estar pessoal. Veja nesse mesmo capítulo aqui, a partir do versículo 17, aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que a minha alma viva. Veja, Deus está falando assim, através dos anjos: sobe lá no monte. E Ló fica argumentando. Irmãos, se o anjo viesse aqui hoje e falasse assim: atenção, igreja de Vargem Pequena, vai cair fogo do céu aqui e vai destruir todo mundo aqui, vocês têm que correr ali para o mercado. Será que algum de nós pensaria em falar assim: ah, no mercado não, senhor, deixa eu ficar aqui no shoppingzinho que é mais legal? Faria sentido isso? Na hora que o fogo vai cair, irmãos, na hora que o enxofre vai descer e queimar tudo, se Deus disser para eu ir para lá, eu vou para lá. Mas Ló fica querendo argumentar porque ele ainda quer um lugar mais legal. Ah, na montanha não quero morar na caverna, o que eu vou fazer lá? Não tem Wi-Fi, eu vou ficar à toa naquele lugar, não tem nada para fazer, deixa eu ir para ali, para aquela cidadezinha, uma cidadezinha pequena, deixa eu ficar lá. E o mais tremendo, irmãos, é que Deus diz que sim. Deus fala: tá bom, então vai para lá. Sabe, irmãos, às vezes Deus é tão misericordioso conosco que a gente abusa dessa misericórdia. A gente começa a presumir da misericórdia, da bondade de Deus, a gente não está levando Deus a sério, a gente está deixando Sodoma tomar conta dos nossos objetivos, das nossas prioridades, e a gente ainda quer argumentar com Deus para que Deus faça aquilo que a gente quer. O mais impressionante nisso tudo é que muitas vezes Deus ainda estende a sua misericórdia. Isso é o que significa quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, de ânimo longo. Deus espera para ter misericórdia de nós. E aí Ló, então, ele sai de lá, né, ele é um camarada que tem a sua consciência cauterizada. A sua consciência, irmãos, é porque o tempo não permite, mas se você voltasse lá, um pouquinho, no versículo 1, no capítulo 19, diz assim: vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra.
Ficar sentado à porta da cidade significa o quê? A porta da cidade era o lugar onde a justiça era praticada, onde as transações comerciais importantes eram realizadas. Quem sentava à porta da cidade eram os anciãos, os líderes do povo. Veja, Ló conquistara para si uma posição de respeito. Aos olhos da cidade, aos olhos de qualquer observador menos atento, Ló era um homem de sucesso. Ele veio de fora, ele foi morar lá, ele conquista a autoridade, ele é um magistrado, ele é um homem cuja opinião tem importância, ele é um homem que faz valer a sua vontade muitas vezes, ele tem riqueza, ele tem família, ele tem uma mulher, ele tem 2 filhas, ele tem 2 genros, as suas filhas são noivas. Estão para casar, então você olha e pensa, olha, está tudo muito bem, mas perceba, se você ler o texto com cuidado, você vai ler aqui nesse mesmo capítulo, que quando Ló recebe esses 2 homens, esses 2 anjos, ele não sabe que são anjos, ele leva para sua casa, para dar uma janta para eles, oferecer um banquete. E aí, aqueles homens de Sodoma aparecem lá, fala do maior ao menor, ou seja, existiam homens velhos, homens mais jovens, jovens, adolescentes, até crianças, que eles vão lá, batem na porta de Ló e diz assim, onde estão aqueles homens? Olha aqui que coisa interessante, no versículo 5 do capítulo 19, chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Deixa eu explicar isso para você, a história é suja. Preste atenção nisso. Quando a Bíblia fala conhecer, é um eufemismo para relacionamento sexual. Tá bom? A Bíblia diz que Adão conheceu sua mulher e ela teve um filho. Ele teve relações com ela. Mas aqui no texto, no original, no hebraico, quando a Bíblia traduz, traze esses homens para fora, para que os conheçamos, literalmente, irmãos, eu não posso esconder o que a Bíblia diz, está escrito no hebraico, traze-os para fora, para que os penetremos. Aqueles homens queriam violentar aqueles visitantes da casa de Ló. Esta era a cidade na qual Ló vivia. Esta era a cidade onde Ló quis constituir família. Esta era a cidade onde Ló se esforçou para progredir e conseguiu, financeiramente, profissionalmente, socialmente. A sua consciência está cauterizada, mas veja a que ponto isso chega. Quando Ló ouve isso destes homens, ele fala, não, irmãos meus. Ele chama esse povo de irmãos. Não façam isso não. Eu tenho aqui 2 filhas virgens. Eu vou colocá-las do lado de fora e vocês façam com elas o que vocês quiserem. Mas não façam mal aos meus visitantes. Faria isso com a sua filha? Pergunta idiota. Alguém aqui faria isso? Ló está disposto a oferecer suas 2 filhas para que sejam estupradas em grupo para proteger os seus visitantes. Ah, pastor, mas eram anjos, mas Ló não sabia, ele achava que eram visitantes comuns. E ainda que soubesse, ele deveria pedir ajuda aos anjos e não entregar as filhas para serem violentadas. Sabe, irmãos, viver em Sodoma vai cauterizando a consciência. Ficar muito tempo exposto aos valores do mundo. Não pense você nem por um momento, isso não me influencia, o que eu assisto não me influencia, os amigos com quem eu passo tempo batendo papo não me influenciam. Mentira! Pare de mentir para você mesmo. Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Ló chega ao ponto de estar disposto a jogar suas 2 filhas para serem estupradas por um monte de homens. Foi isso que Ló fez. Sabe, irmãos, mas Ló era crente. Abra sua Bíblia lá, se puder, desculpe, eu não pedi o texto, mas coloca aí 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, para que você possa prestar atenção nisso. Por que eu estou dizendo que Ló era crente? Ah, pastor, esse homem não era crente, não. Esse homem era crente, sim. Mas eu também só acredito que a Bíblia diz, porque a minha primeira impressão é falar, esse camarada é crente, nada. Crente. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Vou botar aqui para, se tiver alguém sem Bíblia, poder acompanhar a leitura desse texto aqui, que é importante para que a gente possa entender. Versículo 7. Aí, por favor. Falando de Deus, livrou o justo Ló, enfadado, cansado,
da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, de novo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Irmãos, o apóstolo Pedro declara com todas as letras textualmente, e o apóstolo Pedro, como todos os demais autores da Bíblia, escreve inspirado pelo Espírito Santo. Então Deus está dizendo, Ló era um homem crente. Veja, ele provavelmente não praticava aqueles atos abomináveis que os seus vizinhos praticavam, mas ele convivia. Ele era um espectador passivo. Ele não falava contra, afinal de contas ele tem uma reputação a zelar, ele tem uma imagem pública a preservar, ele não pode se queimar com as pessoas da cidade. E ele então se omite. Irmãos, aquele diz Tiago, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Não adianta você dizer, eu não faço, mas você está ali e você não se posiciona contra, e ninguém nem sabe que você é crente, você é um crente 007, agente secreto de Deus, está ali disfarçado, ninguém nunca soube, ninguém nunca ouviu da sua boca que Jesus salva, ninguém nunca ouviu da sua boca que é um pecador, ninguém nunca ouviu da sua boca que as pessoas precisam de arrependimento, ninguém nunca ouviu da sua boca que Jesus vai voltar, e que ele vai voltar e será um dia terrível, um dia de juízo, que vai haver separação final, será tarde demais para aqueles que não se arrependerem. Ninguém nunca ouviu isso de você, você não participa, mas você está lá, e você se omite. Esse era o problema de Ló. Este era o problema de Ló. Ló é um trágico exemplo de um crente que se deixou envolver pelo mundo e que pagou caro por isso. E aí é o texto que nós lemos nesta manhã. Então eu quero compartilhar com você 4 lições de Sodoma. Sodoma nos ensina pelo menos 4 lições nesta manhã que eu quero compartilhar com você. Lição número 1. Muito tempo em Sodoma mata nossas expectativas com relação a Deus. Muito tempo em Sodoma mata nossas expectativas com relação a Deus. A gente passa a não esperar mais nada de Deus. Tem um monte de crente que já não espera mais nada de Deus. E aí, quando enfrenta um problema, a pessoa desanima, porque ela está muito tempo em Sodoma, e ela não consegue mais ver como Deus é grande, como Deus é poderoso, ela não consegue mais cantar de coração que as minhas provações não são maiores do que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Ela não consegue mais falar estas coisas, ela não espera mais intervenção de Deus, e aí quando os problemas surgem, quando as dificuldades aparecem, elas tomam iniciativa por conta própria, e aí fica cada vez pior. Veja o texto que nós lemos, o versículo 31, então a primogênita disse à menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Veja, ela está dizendo o seguinte, bom, a cidade foi destruída, e do ponto de vista geográfico delas, não existia mais ninguém. Elas achavam, morremos, não tem mais nada para fazer. A cidade de Sodoma, lar da nossa infância, acabou. A cidade do lado ali, cidade gêmea, Gomorra, não tem mais. Adimá e Zeboim não tem, a gente está aqui em Zoar. Zoar é um lugar, é um fim de mundo, não tem nada aqui, não tem ninguém. Onde é que a gente vai arrumar marido? Os nossos noivos ficaram em Sodoma, eles morreram também. A nossa mãe morreu lá, o que a gente vai fazer? Veja, não há menção a Deus em nenhum momento. Deus não é levado em consideração nenhuma vez. Elas podiam ter pensado, bom, mas na verdade, existe o nosso tio Abraão. Ele é um homem de fé. Por que a gente não vai procurar por ele? Vamos perguntar o que fazer? Não. Muito tempo em Sodoma mata as nossas expectativas com relação a Deus. A gente começa a não esperar mais Deus em nada. Deus não entra mais nas nossas considerações, Deus não entra mais nos nossos projetos, Deus não entra mais nos nossos objetivos. A gente quer buscar aquilo que vai nos satisfazer, nos gratificar, aquilo que vai trazer a solução imediata para os meus problemas, para as minhas assim chamadas necessidades sentidas. É o que eu sinto que eu preciso, é o que eu acho que é bom, é o que eu quero para mim. E onde fica Deus nessa história? Deus não é levado em consideração, porque elas passaram tempo demais em Sodoma. Mas a Bíblia diz que um pecado, um abismo chama outro abismo, né? E o pecado ele é gradativo. O pecado nunca se satisfaz.
Ele sempre quer mais de nós. É como um vício em drogas. A pessoa precisa de uma dose cada vez maior para causar o mesmo efeito, não é? A pessoa começa, a pessoa nunca usou droga, usa uma droga uma vez, e aí aquele efeito, a pessoa fica alucinada, e elefantes cor-de-rosa, e aquele negócio todo, e a pessoa acha que está bom, e aí daqui a pouco ele já não começa a fazer o mesmo efeito, ela precisa de uma dose maior, e aí o vício está estabelecido. Isso no final, se não for tratado, leva à morte. O pecado é a mesma coisa. Veja, por exemplo, a questão da sexualização da nossa sociedade. Nossa sociedade é altamente erotizada. Na década de 60, Billy Graham já dizia que a sociedade ocidental se tornou maníaca por sexo. O que ele diria hoje, em 2021? Em 2021. Quando o erotismo, a pornografia está aí ao alcance de um clique, né? De uma olhada na internet. Antigamente as pessoas ainda tinham que ir entrar numa loja escura, num cantinho lá e tal, e sem ninguém ver. Agora não, em casa, na televisão, nos vídeos, às vezes que seu filho está assistindo, programas da Mônica. Ontem eu vi um negócio de um vídeo da Mônica aí, que mostra a Mônica com órgãos masculinos, um negócio assim, estranhíssimo. E a gente não sabe o que está acontecendo. A sociedade é erotizada e precisa de doses cada vez maiores. E os jovens, quando eles chegam ao casamento, eles chegam com ideias distorcidas do que é a vida sexual com a sua esposa, porque eles já vivenciaram, já viram, já ouviram, já assistiram um monte de pornografia, um monte de barbaridades, um monte de bestialidades, e aí querem fazer isso com a esposa, e a esposa não quer, e aí vira um problema sério, porque o pecado não se satisfaz, ele cada vez quer mais de você e de mim, nunca basta, nunca está bom. Muito tempo em Sodoma faz isso conosco. Mas em segundo lugar, muito tempo em Sodoma, porque o pecado não se satisfaz, ele distorce nosso discernimento moral. Veja o versículo 32. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Simples assim. A mais velha fala, mas em nenhum momento a mais nova questiona. Elas acharam isso normal. Bom, não tem marido, vai o nosso pai. Irmãos, parece mentira isso. Mas veja a que ponto chega o discernimento moral. Sabe? E elas têm ideias, né? Ela fala aqui, ó, demos de beber vinho a nosso pai. Essas meninas cresceram em Sodoma. E provavelmente ao longo da sua vida, ao longo da adolescência delas, e conforme elas vão crescendo, talvez Ló tenha observado algumas vezes como elas ficavam cada vez mais parecidas com as meninas de Sodoma. Talvez a maneira delas falarem, o linguajar delas, a maneira de se vestir, né, as conversinhas escondidas, as coisas estranhas, e talvez ele tenha até percebido, não sei, eu estou só imaginando, talvez ele tenha dito para a senhora Ló, a mulher dele, olha, essa menina não está muito esquisita, essas companhias, e como a mulher dele não era crente, essa eu sei que não era, porque ficou pelo meio do caminho, né? Talvez ela tinha dito, que isso, Ló, você, homem, você é radical demais, são jovens, você nunca foi adolescente, não? O que tem? Esse problema do que tem, irmãos, isso é um negócio, se eu não soubesse que toda a linguagem foi Deus quem criou, eu iria dizer que essa expressão foi o capeta que inventou. O que tem? O que tem? Tem tudo, irmãos. Mas sabe que coisa mais interessante? No versículo 8 do capítulo 19, a hora foi embora, meus irmãos. Versículo 8 diz assim, eis aqui duas filhas, quando ele oferece as filhas para serem estupradas, tenho duas filhas que ainda não conheceram homens, duas filhas virgens. Essas meninas eram virgens mesmo? Não sei. Talvez Ló estivesse mentindo para apaziguar aqueles homens, talvez ele achasse que elas eram, mas não eram mais, ou talvez ainda fossem, por mera conveniência, não sei. Mas o fato é que, sendo virgens ou não sendo virgens, elas já estavam muito bem treinadas na arte do alcoolismo e da sedução. Percebe isso? Elas podiam até não ter tido relações sexuais com ninguém, não sei. Mas elas já estavam treinadas em tudo que é ruim. Vamos dar vinho para o nosso pai. Ele vai ficar bêbado. Eu vou lá, deito com ele, para ver se eu engravido. No outro dia você.
Legal assim? Duas irmãs amigas compartilhando um projeto de vida. Foi isso que aconteceu aqui. Muito tempo em Sodoma distorce nosso discernimento moral. Em terceiro lugar, preciso correr, muito tempo em Sodoma causa colapso na nossa capacidade de agir e ser respeitado. Cadê Ló nessa história, meus irmãos? Percebe que quando o anjo está tirando ele, fala, olha, foge, vai lá para a montanha, ele fala, não, deixa ele para lá, ele é cheio de argumento. Mas a partir do momento em que ele chega lá em Zoar, em que ele vai morar na caverna, que acabou indo morar onde ele não queria, o pecado te promete muito, te oferece nada, e aí ele vai morar onde ele queria, ele vai morar lá onde ele não queria, na caverna, e a gente não vê Ló falando nada. Ló é quase que uma mobília da casa, ele é tratado pelas suas filhas sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração, nada, simplesmente elas, toma aí, velho, enche a cara, o cara vem, lá vai, dorme com o pai, no dia seguinte vem a manobra e faz a mesma coisa. Que pai é esse, irmãos? Cadê o homem do lá, o cabeça? Cadê o camarada que devia falar, não, peraí, você está me dando esse vinho para quê? Que negócio é esse? E a Bíblia diz que ele ficou tão tonto, tão bêbado, que ele nem sabe o que fez. Tem muita gente que bebe no dia seguinte nem lembra o que fez, aonde andou, com quem esteve. Tem gente que mente, que lembra, mas tem gente que esquece mesmo. De tão doido que estava, eu vim para cá agora de manhã com a Cleide, tem aquela maldição daquela festa ali na frente, não sei se é rave, o que é, o pessoal sai todo domingo agora, quando eu venho para cá, eu venho cedo, eles estão saindo. Tinha uma menina sentada no meio-fio, de perna aberta, toda descomposta, enquanto eu não conseguia articular as mãos, de tão doida que ela estava, e uma tentando segurar, não sei se estava segurando, se apoiando para não cair também, e a outra rindo. É isso, é a vida que eles vivem. E cadê Ló? Porque a sua capacidade de agir e de ser respeitado entrou em colapso, porque ele ficou muito tempo em Sodoma. Mas em último lugar, eu quero dizer aqui, nos versículos 36 em diante, conceberam? Versículo 35, deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, porque no versículo 34 foi a maior, né? E levantou-se a menor, no versículo 35, deitou-se com ele, não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Mas agora olha o pior disso tudo. Conceberam as duas filhas de Ló e de seu pai. Uma engravidou num dia, outra engravidou no outro. A primogênita, versículo 37, deu à luz um filho, chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A menor também deu à luz um filho, chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. A última coisa que eu quero dizer é que muito tempo em Sodoma corrói a sensibilidade espiritual. Os nomes que as filhas de Ló deram aos seus filhos mostram a insolência, o desrespeito e o pouco caso para com o seu pai e para com Deus. Veja, principalmente no contexto bíblico e no Velho Testamento de forma muito mais forte, o nome sempre tinha a ver com alguma coisa, um acontecimento, uma situação, algo que se esperava. Por exemplo, Abraão vai colocar no seu filho o nome de Isaac, sorriso, né? E era uma boa ocasião para iniciar uma conversa. Já pensou, você recebe um pessoal para jantar na sua casa e alguém pergunta, rapaz, por que seu nome é Sorriso? Ah, porque minha mãe já estava velha, meu pai já estava velho, minha mãe era estéril, né? E Deus falou que ia me dar um filho para eles, e deu, eu estou aqui. E aí o nome é Sorriso, né? Todo aquele, disse a minha mãe, todo aquele que ouvir se rirá comigo. Olha que história bonita, olha que coisa boa. Agora, sabe o que significa Moabe? Moabe significa do pai. Sabe o que significa Ben-Ami? Filho do meu parente. Aquelas meninas ainda debocham. Que oportunidade boa numa conversa, né? Por que o nome do seu filho? Olha que legal, por que seu nome é Moabe? Por que seu nome é do pai? Ah, porque eu sou filho do meu avô. Mas peraí, não entendi. Que a minha mãe dormiu com o pai dela, meu avô, e sou eu. E você é filho do parente. É a mesma história. Que conversa boa, né? Na mesa de jantar.
Veja, como eu falei, o pecado nunca se satisfaz. E a sensibilidade daquelas meninas, a sensibilidade espiritual acabou. Chegou no nível 0. E elas ainda afrontam toda a história familiar, todos os valores morais, éticos e espirituais, colocando nos seus filhos, que elas tiveram com seu pai, nomes terríveis. E sabe de uma coisa? Moabitas e Amonitas foram povos que perseguiram o povo de Israel durante muito tempo. Na época de Davi e Salomão, eles foram quase eliminados, mas ainda não foram. E quando o reino se enfraqueceu, eles voltaram com força total. Inclusive, eles estavam lá, representados entre aquelas pessoas que se opunham a Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Sabe, irmãos, a história é suja, mas a Bíblia não esconde, para que você e eu percebamos o perigo que é passar muito tempo em Sodoma, o perigo que é ficar de muita conversinha com o mundo, absorvendo muitas vezes sem perceber os seus valores, os seus princípios, a sua falta de limite, e a gente acha que está tudo bem. Repito, Ló era crente, que a Bíblia diz, mas o preço que ele pagou foi caro demais, porque ele passa por uma tragédia, né? Mas muitas vezes, quando alguém passa por uma tragédia, a família às vezes até se fortalece. Olha, nós perdemos tudo, nós perdemos o que a gente construiu, a gente tinha, mas nós temos uns aos outros. Ló não podia dizer isso. Cidade que ele morava, tudo aquilo que ele construiu, a vida dele virou cinza, literalmente. A mulher ficou no meio do caminho. Os genros nem saíram da cidade, porque acharam que era brincadeira. E as suas filhas, ele perdeu o relacionamento com elas, o carinho, o amor. Sabe quando é que Ló, além desse texto de Pedro, aparece de novo na Bíblia depois desse capítulo? Nunca mais. A gente não sabe quanto tempo mais ele viveu, a gente não sabe com quantos anos ele morreu, quando morreu, como, aonde. Ele desaparece da história. A sua vida seria uma vida insignificante, se não fosse por esses 2 filhos netos que ele teve, Moabe e Ben-Ammi, que deram origem a 2 povos terríveis, idólatras, pagãos, inimigos terríveis do povo de Israel. O preço que ele pagou foi caro demais, porque ficou muito tempo em Sodoma. E aí, irmãos, às vezes a gente não para pensar, desculpem o horário, mas eu preciso dizer mais uma coisa para os irmãos. Às vezes a gente não para pensar nas oportunidades que nós temos de servir a Deus e nos envolvermos mais com Deus. Eu não estou falando de se envolver com as atividades da igreja, não, porque se envolver com a atividade da igreja é consequência de quem se envolve com Deus. É natural. Todo mundo que se envolve com Deus se envolve com a igreja. O contrário nem sempre é verdade. Tem gente que se envolve com a igreja, mas não está envolvido com Deus. Então envolva-se com Deus. Envolva-se com Deus. As outras coisas vão acontecer naturalmente. Você vai ter vontade de vir à igreja, você vai ter vontade de orar, você vai ter vontade de vir para o culto de oração, de vir para a escola dominical, de estar junto com os irmãos. Envolva-se com Deus. Porque a gente não sabe como é grande o privilégio que nós temos de poder fazer isso. Essa semana eu estava ouvindo um pastor, e eu vou terminar dizendo isso para os irmãos. Esse pastor, ele trabalha com igreja perseguida e ele esteve pregando na Ásia Central. A Ásia Central é composta por 5 países, aqueles países com os nomes esquisitos: Quirguistão, Turcomenistão, Tadiquistão e mais outros desses estranhos aí. E ele dizia que, na opinião dele, e ele já rodou várias partes do mundo, aquela é a área mais oprimida do planeta, de todos os lugares que ele já viajou. Porque eram países que faziam parte da antiga União Soviética. E aí, quando acabou o comunismo, a União Soviética se desmantelou, aqueles países ficaram independentes, mas hoje são extremamente muçulmanos. E é um lugar terrível. Ele foi lá pregar, ficou lá umas semanas lá, pregando numa igreja, e a igreja é perseguida. E quem fazia, né, então ele não fala russo, e quem fazia, servia de intérprete para ele, era um pastor russo,
falou que era um homem desse tamanho, com a mão que parecia uma raquete, um homem enorme, que antes de ser crente, aquele homem fazia parte da polícia soviética que perseguia cristãos. Tem um nome, Stout, não lembro o nome. Ele era membro desta polícia. E ele perseguiu e maltratou muitos cristãos, enfim, fez muitas barbaridades, mas um dia ele foi alcançado pela graça, se converteu, hoje ele é um pastor, e inclusive ele dirige um seminário, esse homem russo, esse pastor russo que tem lá, e servia de intérprete. E aquele pastor que estava contando a história, ele dizia, eu não sou digno de respirar o mesmo ar daquele homem, porque aquele homem, ele dirige um seminário, mas todo dia que eu estava lá e ficava na casa dele, todo dia, durante um período do dia, ele sumia, e voltava todo roxo, machucado, não sei, eu perguntava para ele onde ele fala, na hora certa eu te conto. No último dia, ele contou o porquê. Porque ele disse que aquele pastor, porque ele foi dessa polícia, ele conhece todo mundo na polícia, ele é um homem muito grande, muito forte, e dirige esse seminário, e a polícia começou a perseguir os seminaristas, começou a prendê-los e bater neles, e ele foi lá e negociou, ele falou, olha só, vocês não toquem mais nos meus seminaristas, e o que você vai nos dar em troca? Eu me comprometo, todo dia eu venho aqui, durante 1 hora vocês podem me bater. E todos os dias, aquele homem sai, ele vai lá, fica 1 hora apanhando, sendo chutado, socado, para o seu seminário não fechar. Mas aquele pastor que estava contando a história, ele fala assim, calma, aqui tem mais. Eu precisava ser humilhado lá. Porque esse pastor apresentou um casal lá da sua igreja, e aí falou assim, olha, vocês são da onde? Nós somos do Uzbequistão, não faz parte daquela região, mas é um outro desses daí. A gente quer pedir, pastor, para o senhor, quando voltar para o Brasil, orar pelo nosso filho, porque o nosso filho está preso. Mas ele é do Uzbequistão, está lá e vocês estão aqui? Sim, porque a nossa igreja nos mandou para cá, porque aqui nós conseguimos pagar advogados para defender ele lá, senão lá nós seremos presos também. E a gente está nessa luta e tal, e aí esse pastor dizia, e naquela hora, irmãos, eu fiquei revoltado, e na minha loucura, na nossa tolice, eu falei assim, não, mas eu conheço gente na ONU, a gente tem que falar isso, porque é direitos humanos e quê? Aquele homem falou assim, pastor, calma, porque nós estamos no lucro. Ele falou, como no lucro? Você sabe por que nosso filho foi preso, pastor? Não, por quê? Ele foi preso porque ele evangelizou um colega da escola. Ele falou, da escola, mas quantos anos seu filho tem? Tem 16. Há quanto tempo ele está preso? 6 meses. Mas espera aí, então ele tem 16 anos, ele está num centro de recuperação? Não, pastor, no nosso país não tem isso não, é prisão. Todo mundo preso, adulto, não tem, só separa homens e mulheres. É todo mundo junto, não importa a idade. E ele está preso por isso. Mas qual é o lucro que vocês veem nisso? É porque no nosso país, aquele menino que ele evangelizou se converteu. No nosso país, a pena para quem prega o evangelho é ser preso. A pena para quem se converte é a morte. O colega dele se converteu e o Estado matou ele. Nosso filho está vivo, pastor. Ele falou, meu Deus. E o que acontece com ele lá? Bom, todo dia tem 1 hora de sessão de tortura. Eles entram na cela dele todos os dias e ficam durante 1 hora enfiando agulhas embaixo da unha dele. Isso eles fazem há 6 meses. E dizem a ele que vão continuar fazendo até ele negar a Cristo e parar de pregar, porque está pregando dentro da cadeia. E ele falou, mas meus irmãos, que coisa terrível. Aí falou que o pai dele sorriu, e ele disse que quando ele voltou ao Brasil, ele no avião, ele fechava os olhos, ele viu o sorriso daquele pai, e falava assim, meu Deus, esse homem consegue sorrir, porque aquele pai disse assim, pastor, para o meu filho parar de pregar, ele só tem 2 opções. Ou eles vão matar meu filho lá, ou eles vão tirar ele da cadeia, mandar ele embora. Porque até agora, nesses 6 meses de tortura que eles conseguiram, foi que 138 pessoas se converteram naquela cadeia. Porque o meu filho não para de pregar, pastor. Deus não nos deu um filho, Deus nos deu um missionário. Aí aquele pastor volta e fala, eu tinha que ser humilhado lá, para entender que às vezes nessa ansiedade que a gente tem de resolver as coisas, de estar bem no mundo, de conquistar posições, e eu repito, irmãos, eu faço sempre questão de dizer, se você tem chance de estudar, estude, de trabalhar, trabalhe, faça todas as coisas que você puder fazer, que você precisa fazer, ok, mas não coloque o seu coração nessas coisas, não deixe que a ansiedade por essas coisas tome conta do seu coração, porque essas coisas vão passar, irmãos. E a gente aqui tem esse privilégio, e a gente fica ansioso, troque a sua ansiedade por um propósito.
Faça o propósito de ficar longe de Sodoma, porque o preço é alto demais. Ló pagou muito caro, porque ficou muito tempo em Sodoma. E aquele pastor dizia, e eu tive que concordar com ele, como nós somos ridículos no nosso cristianismo, com todas as chances, oportunidades e facilidades que nós temos. Fique longe de Sodoma, porque o preço é muito alto. Se sabeis estas coisas, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.